Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um devocional essa manhã. Hoje é dia 24 de outubro de 2025 e estamos fazendo leitura no livro de Ruth. Hoje estamos lendo o capítulo 2. Ontem nós encerramos o capítulo 1 e hoje entramos no capítulo 2. É um livro bem curtinho, mas com muito aprendizado e uma história muito linda, né? Como eu falei ontem, de lealdade, de amor, né? E também faz parte, essa história faz parte da genealogia de Jesus. Amém? Vamos ler? Ruth vai buscar espigas. E tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me oferecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi. Chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? E respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. E disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora. Está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Olha só, aqui os segadores, né? São as pessoas que... Aleluia, cadê? Tava aqui. Os segadores aqui. As gavelas após os segadores são as pessoas que estavam tirando, né? As espigas melhores, colhendo, né? Colhendo. Porém, o que deixasse cair, as pessoas que tinham mais necessidade naquela época de fome, poderiam pegar os que caíssem no chão, né? Como se fosse assim as sobras, né? Então, Ruth estava indo ali naquela campina, né? Naquele local, pegar as sobras, o que deixasse pelo caminho, tá? Só para explicar para quem não conhece a história. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiverdes... Não dei ordem aos meus servos que te não toquem, né? Que os servos não façam nenhum mal a ela. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que servimos aos servos. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Olha só que lindo. Ele aqui está favorecendo ela, porque soube que ela favoreceu alguém.
Então ele está a recompensando. Ela não era funcionária, ela não era serva dele. Ele não tinha por obrigação tratar ela bem. Ela estava indo ali pegar as sobras. Mas ele disse, olha, quando sentir sede, pode ir onde os servos bebem. Olha, eu falei com os meus servos que não toquem em você, que proteja você. Então, quando ela diz, o que é que eu mereço? Eu sou estrangeira, eu não sou daqui. Como é que você pode me favorecer? Como é que você pode ser tão bondoso comigo? Aí ele disse, bem me contaram que ela teve a oportunidade de voltar para a casa dos pais. Ela teve a oportunidade de estar vivendo em outra situação, em outra realidade. Porque aqui, talvez o pai de Ruth, ele não estava passando necessidade. Ela ia estar em uma vida confortável. Mas ela preferiu uma escolha de até mendigar. Mas queria estar ao lado de Noemi. Ela preferiu passar até necessidade. Mas ela não queria deixar Noemi sozinha. Então aqui ele soube disso. Ele soube que ela abriu mão da vida dela em prol do amor que ela tinha pela sogra. E ele disse, eu estou te recompensando. Você veio, né, para uma terra onde você nem conhecia, com um povo que você nem conhece. Por respeito, consideração, amor, lealdade por sua sogra. E o Senhor retribuiu ao teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. E ele ainda abençoa, né? Que o Senhor retribua o que você fez. Como é bom fazermos o bem, porque o Senhor nos recompensa. Olha, não ache que você fazer uma coisa boa, nunca se arrependa de fazer algo bom, ainda que a pessoa não esteja a mesma consideração que você, ainda que a pessoa não te dê em troca o que você espera, até consideração. Porque quando a gente faz uma coisa boa, a gente não está esperando que a pessoa faça a mesma coisa pela gente, não. Mas a gente espera, sim, uma consideração, um respeito. E muitas das vezes a pessoa não nos considera, nem nos respeita, não leva em consideração nada que nós fizemos. Age com... Eu esqueci a palavra agora, me fugiu. Age com indiferença, né? Tem o nome ingratidão. Age com ingratidão. Você ajuda, você apoia, você a levanta e a pessoa age com ingratidão. Mas olha só, tem um Boaz te vendo. Aquela poderia não ter recompensa de Noemi. Aqui Noemi poderia não reconhecer. Mas Boaz estava vendo Ruth. Tem Boaz te vendo. O Senhor está te vendo. Eu estou me referindo a Boaz, mas é o Senhor. E Ele que recompensa os teus atos de amor, os teus atos de fidelidade, de honestidade, de consideração. Quando você faz o bem, é o Senhor que te recompensa. Eu sei que ficamos frustrados com ingratidão, mas o Senhor está nos vendo. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, o Senhor retribua teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas as asas vieste buscar refúgio. Que coisa linda! Aqui Boaz está dizendo que o Deus de Israel, o Deus dessa terra que você está, você é de Moabe. Lá não tinha
o Deus que temos aqui. E agora você está sob cuja as asas vieste buscar refúgio. Você está embaixo das asas do Senhor. Boaz está falando. Você veio buscar refúgio, não foi de ninguém não. Você veio buscar refúgio do Deus dos exércitos, do Deus dos deuses, do Todo-Poderoso. Você veio para a terra dele. Você veio buscar refúgio na terra dele. E ele está, com as asas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus! Você está indo buscar refúgio em quem? No homem? Em quem você está indo buscar refúgio? O Senhor está falando aqui, através dessa palavra. Busque refúgio embaixo das asas poderosas do Altíssimo. Não existe refúgio melhor. Talvez você fez um bem lá atrás e você está pensando aí, eu vou buscar aquela pessoa que um dia eu ajudei. Eu tenho certeza que ela não vai virar as costas para mim, que ele não vai virar as costas para mim, porque eu já o ajudei. Eu já ajudei ela, eu tenho certeza que ela não vai virar as costas. E o Senhor está te falando essa manhã, desista desse plano. Porque o homem, ele é ingrato, o coração do homem é perverso. Talvez esse plano que você está criando não vai dar em nada, mas busque refúgio. Aleluia. Embaixo das asas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo aqui, você veio buscar refúgio aqui, no Deus de Israel. E disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu, nem ainda como uma das tuas servas. Ela está dizendo, você está me consolando, e eu não sou nada sua, nem sua serva eu sou. À hora de comer, Boaz lhe disse, chega-te para aqui, e come o pão, e molha o vinho sobre o bocado. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grão, tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gazelas deixa acolher, e não a censures. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que apanhe e não a repreendais. Ele está dizendo aqui, deixe mais. Deixe ela pegar o que ela quiser. Pode deixar ela à vontade. Pode deixar ela pegar. Meu Deus. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. E tomou e veio à cidade e viu sua sogra que havia apanhado. Também o que sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Olha só. Ela ainda levou do que ela foi se alimentar. O que sobrou, ela ainda levou para Noemi. Ela não esquece. Olha isso aqui. Do que sobrou, ela lembrou de Noemi e levou, porque ela sabia que Noemi também estava lá com fome. Olha só. Quantas pessoas se fartam e não lembra de um amigo, de um parente que é necessitado, que precisa. Quantas? Muitas das vezes eu penso assim, tem tantas igrejas que tem tanto, que você vê que sobeja, que sobra, que tem muita condição. E eu vejo igrejas aqui, como a que eu sirvo, que está precisando somente de rebaixo de um teto. Coisa simples. Que uma igreja grande poderia
abençoar. Mas por não ser da mesma denominação, eu deixo o meu irmão definhar. Eu deixo o meu irmão padecer. Eu não levanto a mão para ajudar. Não tem nada a ver comigo? Será? Um só corpo. Será que não tem a ver? Estamos levando o evangelho de Cristo, onde algumas pessoas não conseguem chegar. Uma igreja grande, muitas das vezes, vai fazer o evangelismo, vai fazer ali pela redondeza. Mas e as pessoas aqui, nesse bairro, que também necessitam? É uma forma também de levar o evangelho. Todas estão pregando a Cristo. Somos irmãos em Cristo, um só corpo. O Senhor, Ele vem buscar a noiva. Ele não vem buscar igreja tal, igreja tal, igreja tal. Ele vem buscar a noiva. Aleluia. Então, muitas pessoas se fartam e esquecem das pessoas que necessitam. Quantas vezes eu vejo esse pessoal, né? Às vezes na internet, deu um champanhe, né? Esses jogadores, 100 mil reais, não sei quantos mil reais. Eu digo, meu Deus, uma taça de um champanhe desse povo resolveria meus problemas todos, né? Quantas pessoas se fartam e outros necessitam, né? O que é luxo para um é a resolução de uma vida para outro. E não pensa em ninguém, não pensa no próximo. Oh, Deus, tem misericórdia. E então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu e favoravelmente, que acolheu você favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, um dentre os nossos resgatadores. E continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficará até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada de trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Olha que lindo, né? Que lindo. Noemi disse: ele faz parte da minha parentela. Né? Que o Senhor Deus o abençoe. Aleluia. E aqui a gente vê que o suprimento do Senhor também. Boaz age com benevolência, mas o Senhor é que está orquestrando essa história. Noemi sai, volta para a terra e começa a entender que ela não está desamparada, porque tem pessoas cuidando dela, a alimentando. Ela está sendo vista. Ela poderia, quantas pessoas sai das suas terras, volta sem nada e não é bem recebida. É um motivo de vergonha, né? Muitas. Aí, ó, saiu, agora voltou, com a mão na frente e outra atrás. É motivo de gozação, de chacota.
Só que o Senhor, é Ele que nos justifica e é Ele que cuida de nós. Ele sabe como, quando e o porquê de tudo. E Ele não desamparou Noemi e Ruth. Talvez elas voltaram ali sem... talvez não, elas voltaram para essa cidade sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum plano. Ela somente voltou para a terra dela. E não sabia o que faria. Mas o Senhor, ainda que a gente pense assim, por que Deus permitiu que Noemi ficasse viúva e perdesse seus 2 filhos? Muitas pessoas se perguntam, por que coisas ruins acontecem? E de preferência acontece com pessoas boas. Eu posso dizer a vocês por experiência própria. Eu perdi uma irmã de 10 anos. Ela faleceu com um tumor, né, na nuca. E eu posso dizer para vocês, por mais... Eu ficava pensando, eu disse, meu Deus, eu já vivi um pouco. Por que isso não aconteceu comigo? E deixava ela, né? E deixava ela poder desfrutar também de coisas que eu já desfrutei. O Senhor poderia ter feito em mim. Eu falei isso com o Senhor. Eu chorava falando isso com Deus. Que eu queria que ela fizesse a maioridade. Eu queria que ela vivesse a adolescência. Eu queria que ela desfrutasse. Na época que aconteceu isso, eu já estava casada, eu já tinha conquistado a minha casa, eu estava grávida. Então, assim, eu já tinha um pouquinho mais de experiência que ela, então eu queria também que ela desfrutasse disso. É como se a vida da pessoa fosse ceifada antes da hora. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus. E a gente, nós da família, entendemos naquele momento por que o Senhor tinha agido dessa maneira. Nós aceitamos o que o Senhor fez. E o Senhor, Ele operou um milagre extraordinário nessa época. Porque quando ela foi fazer a cirurgia, ela não despertava. E eu fiquei com medo dela morrer sem despertar. E eu disse, Senhor, eu só quero a oportunidade de me despedir da minha irmã. Eu só quero a oportunidade de me despedir. E o Senhor a despertou. Ela segurou a minha filha no braço, segurou outro sobrinho no braço. Ela despertou, ficou conosco um tempo. E o Senhor a levou. E ela dizia, eu sinto que eu não sou mais daqui. Ela dizia pra gente, eu sinto como se eu fosse um espírito. E confirmou e testificou que ali o Senhor fez um milagre. O Senhor não a levou pra gente poder se despedir. E depois o Senhor a levou. Mas ela dizia, eu não sou mais daqui. E de fato ela não era mais, o Senhor só trouxe ela para nos despedirmos dela. E de ter aquele momento. Então, o Senhor, Ele foi incrível. E depois daquele fato, uniu a nossa família. Mudou a minha mãe assim por completo. Minha mãe hoje é uma outra pessoa. Fez coisa extraordinária no nosso meio, nos uniu. Temos problemas como toda a família tem, mas houve uma união. Acabou os desafetos. Precisávamos dar força um ao outro. E nós entendemos. Aumentou o amor no nosso meio. Ali cada um vivia seu momento. E o Senhor, Ele soube
lapidar as coisas para ficarmos juntos. E eu entendi. Então, muitas das vezes a gente pergunta, mas você não procura no seu redor a resposta. Porque ao seu redor tem a resposta. Se você for olhar os mínimos detalhes, tem o porquê dessa situação ter acontecido. E aqui tem o porquê. Mas eu quero te dizer que mesmo em meio à perca, mesmo em meio ao caos, o Senhor, Ele não te desampara. O Senhor não tem te deixado com fome, sem alimento, sem abrigo. O Senhor tem suprido as suas necessidades. Aqui em nenhum momento o Senhor largou a mão de Noemi e de Ruth. Imagine duas mulheres, naquela época, chegam em uma cidade. Vai viver de quê? Vai se alimentar de quê? Sem marido, sem filhos, sem ninguém, sem homem para manter. Mas o Senhor era que estava com as asas, cobrindo a vida de Noemi e de Ruth, a minha e a sua. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar? Deus abençoe. Santo Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor. Em nome de Jesus que entramos na Tua presença mais uma vez. Eu te oro, te agradeço. Senhor, não tira de nós as Tuas asas. Continua cobrindo as nossas vidas com as Tuas asas de amor, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. E toda a terra está cheia da Tua glória. Ah, Jesus. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, o Senhor se revela. O Senhor sinaliza. Oh, Espírito Santo, eu me lembro agora de uma pessoa que era evangélico e que perdeu o filho na saída da igreja, de bala perdida. E essa pessoa sai da presença e não retorna mais, porque achou uma crueldade o Senhor permitir tanta dor. Mas o Senhor, Ele não permite perder a alma de ninguém. E o Senhor tirou a vida daquele menino para que não perdesse a alma dele no futuro. O Senhor, Ele não perde. O Senhor não vai perder a alma de ninguém para Satanás. E eu quero te dar essa resposta essa manhã. Talvez você esteja se perguntando por que a partida foi precoce. Por que o Senhor fez isso? E o Senhor está te dizendo essa manhã: eu não perco a alma. Quando a alma está voltada para o Senhor, e o Senhor sonda que pode perder essa vida, que pode perder essa alma, o Senhor a resgata antes. Entenda isso nessa manhã. E eu sempre falo isso com o Senhor: Senhor, se o Senhor sondar o meu coração e ver que eu posso me desviar dos teus caminhos e me tornar novamente escrava de Satanás, a vergonha que eu era, não permita, me leve antes, tire a minha vida antes. Oh, Senhor, o que é que o Senhor não faz em prol de uma alma?
Uma alma é preciosa para o Senhor. Muitas pessoas podem não entender a profundidade, mas uma alma, por uma alma, o Senhor vai sacrificar muito. O Senhor pode estar sacrificando você, você pode estar sentindo a dor da perca e da ausência. Você pode estar sentindo a dor da perca e da ausência. Mas o Senhor pode até ter te sacrificado, mas em amor a essa alma. Foi em amor a essa alma. Obrigada, Deus, porque os teus planos são melhores e maiores dos que os nossos. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu me submeto à tua vontade. Eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Ainda que eu sei que a tua vontade, muitas das vezes, passamos por dores e por luta, mas eu prefiro viver a tua vontade. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada por tudo, Deus. É isso que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.